e aqui com o botão do mouse. Pronto, essa sessão está sendo gravada. Bem-vindo a todas e a todos aqui em mais um seminário INCT Entre Novos e Velhos Saberes. Esta atividade é uma atividade continuada de extensão dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, nomeadamente Biologia, Biodiversidade e Evolução, Ecologia aplicada à gestão ambiental, Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores e Microbiologia. São os programas de pós-graduação do Instituto, juntamente com o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, dentro do projeto Estudos Multidisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Nós temos nossas sessões, assim, normalmente às sextas-feiras, primeiras e terceiras sexta-feiras de cada mês, mas isso muda de acordo com o freguês. Como eu estava dizendo a Cristiane, há 19 anos que temos essa iniciativa e que já é uma marca do Instituto de Biologia, me parece, dentro da UFBA, e agora, de forma remota, convivendo da forma que podemos. Se não podemos ter os seminários ao vivo, em cores, pelo menos o fazemos de forma remota, lamentando claramente que seria muito melhor que estivéssemos todos nós juntos, não é? Tendo olhares mais íntimos, tendo mais intimidade, mais carinho também de receber as pessoas, de ouvi-las, mas temos que nos adaptar aos novos tempos. E se esses novos tempos, no momento, nos indicam esse caminho, não temos como negá-lo, não temos como refutá-lo. Então, hoje, nós temos a professora Cristiane Agra Pimentel. Ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo, lotada no Centro de Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade, CETENS, do curso de Engenharia de Produção, membro do mestrado Profinit, vice-presidente da Women in Engineering, seção Nordeste. Ela tem mestrado e doutorado. Em seu mestrado, ela trabalhou com implementação de normas ISO no serviço público, destacando-se a acreditação do Laboratório de Biomateriais do Nordeste com relação à norma ISO IEC 17025. Em seu doutorado, trabalhou com manufatura aditiva, impressão 3D e desenvolvimento de materiais para aplicação como biomaterial. Presentemente, ela conduz o projeto de pesquisa Lean Healthcare e também o projeto Princesas da Tecnologia. É interessante que ela liderou o grupo do Institutos de Engenheiros, como é que diz isso? Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Exatamente, não é? E no ano passado, ela ganhou um prêmio desse instituto, um prêmio que nunca foi dado para a América Latina na área de ensino de graduação. Esse prêmio eu acho que é um reconhecimento do trabalho que ela tem feito, no investimento que tem dado, principalmente para manter estudantes mais tempo em nossa universidade. Um dos maiores problemas que nós temos é o problema da evasão. No nosso Instituto de Biologia também vemos isso, e esse apoio a fazer com que os estudantes permaneçam nos seus cursos e o terminem é algo muito importante. Mas estamos aqui para ouvi-la. Eu vou passar a palavra agora para Priscila, que vai ser a moderadora. Priscila tem forte interesse, tem atuado
nessa questão de mulheres na ciência. Então, homens também devem estar com mulheres na ciência, como estamos, mas é muito melhor que alguém que tenha carinho, afinidade e dedicação ao tema bata esse papo com o Cristiane. Se der bobeira também eu vou me meter, né, lógico. Então, eu vou passar a palavra para a Priscila. Vocês definem também como a plateia pode participar normalmente nas palestras. Se as pessoas não quiserem fazer as perguntas aqui no bate-papo, eu permito-lhes que elas peguem o microfone e podem falar, ou, se elas quiserem, usem a câmera também, podem entrar e podem fazer a pergunta ao vivo sem problema nenhum. Se vocês quiserem, pode ser assim. Então, Priscila, por favor, você com a palavra. Estou retirando minha câmera nesse momento. Sim, senhor. Muito obrigada, Eduardo. Eu fiquei muito feliz quando o Eduardo me convidou para fazer esse bate-papo com a Cristiane hoje, porque, de fato, essa temática de mulheres na ciência, de discutir disparidade de gênero, especialmente na ciência, é uma temática que tem me interessado há alguns anos. E eu sempre falo que eu sou uma menina e uma mulher de sorte, né? Eu tive muitos exemplos, desde a minha família até as primeiras orientadoras que eu tive na minha carreira acadêmica. Então, o exemplo feminino dentro da academia e dentro do você pode ser aquilo que você quer, eu sempre tive, né? Então, para mim, quando eu percebi que o mundo não era assim, foi um choque muito grande. E essa percepção me fez querer investir mais em servir de exemplos e ajudar outras meninas e outras mulheres que não têm e não tinham a mesma sorte do que eu. Né? Então, quando a gente discute a disparidade de gênero na ciência, é engraçado que toda vez que eu falo sobre esse assunto, Cris, eu sempre pergunto assim, pensa num cientista, né? Quem é que será que primeiro vem na cabeça das pessoas? Será que é, sei lá, Einstein ou Bertolucci? Né? Certamente, né, eu acho que na maioria das pessoas não vai ser uma mulher que vai ser a primeira imagem a se aparecer, né? Eu trabalho com peixe, eu sou ictióloga, então literalmente eu pesco para obter o meu objeto de estudo. Então, quando a gente pergunta quem é que você imagina alguém pescando? Geralmente as pessoas não imaginam um monte de mulheres pescando, mulheres acordando de madrugada para pegar um barco para ir pescar. Mas eu faço isso dentro do meu estudo. Né? Então, assim, e toda vez que eu dialogo sobre isso, eu falo para as pessoas que a culpa nem é delas, né? Porque se a gente for pensar, de fato, a gente tem, né, dados da Unesco mostrando isso, menos de 30% das pessoas que fazem ciência hoje no mundo, e no Brasil esse número é o mesmo, né? É bem parecido, é mulher. Aí vem a dúvida. As mulheres não estão fazendo ciência porque as meninas, ao longo da sua formação, elas não têm interesse pelas ciências, as mulheres não têm interesse pelas ciências, né? E tem estudos que mostram que isso não é verdade, que o interesse pela ciência é bem equilibrado entre meninos e meninas e, consequentemente, entre homens e mulheres, né? Então, o que faz a gente, na minha opinião, tentar entender por que então a gente tem menos mulheres fazendo ciência ou ocupando cargos e posições de destaque dentro da área da ciência. Então, acho que a gente tem que entender isso, e aí a gente tem que voltar naquela história do vazamento de duto, né? Eu gosto muito de falar um exemplo, principalmente quando eu estou conversando com pessoas que não estão acostumadas a lidar com esses termos. Pensa na carreira acadêmica, né, no se tornar cientista, como se fosse literalmente um cano. Né? No começo do cano, a gente tem meninos e meninas ansiosos e ansiosas por serem cientistas, e elas têm que caminhar por todo aquele cano e chegar ao final e se tornar, de fato, um cientista que ocupa uma posição e que possa fazer ciência. O que acontece é que o cano dos meninos, ele está intacto, ele está bonitinho e eles conseguem caminhar ao longo dessa trajetória com mais facilidade. O das meninas, pessoal, via de regra, ele está completamente furado. Né? Tem uma série de obstáculos que fazem com que as meninas não consigam andar tranquilamente por essa trajetória. Então, quando a gente chega lá no final, a gente tem menos mulheres fazendo ciência do que homens, né? E o que seriam esses furos, né? Tem uma série de coisas. Primeiro, a discriminação. As meninas têm mais dificuldade por conta de uma sociedade que
a gente vive, que é estruturalmente machista, então a gente tem maior dificuldade das mulheres em equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, a gente tem orientação inadequada, a gente tem muitas vezes um ambiente que é tóxico, que é difícil de conviver. Então a tendência é que as meninas falem, não quero, não quero, não quero, e elas saiam se esvaindo por esses furinhos no nosso cano de carreira, né? E no final das contas, a gente tem menos mulheres do que homens fazendo ciência. Então eu acho que o que a gente tem que fazer hoje, cada vez mais, é tampar esses furos para que o cano e o duto, né, seja igual, tanto para meninos quanto para meninas. E de que maneira que a gente faz isso? É uma coisa que a gente discute muito nos coletivos que eu faço parte. A gente faz isso de algumas maneiras. Primeiro ponto, a gente precisa reconhecer que o problema existe, né, Cris? É ter ciência e consciência de que existe esse problema. E se existe esse problema, essa consciência é o primeiro passo para combatê-lo. E aí vem uma coisa que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre o assunto. A gente tem que falar sobre o assunto, tem vários artigos que mostram que quando a questão da disparidade de gênero e de outras minorias em diversas áreas, incluindo na ciência, é discutida, essa disparidade ela reduz, né? A gente tem que ter consciência que modelos são inspiradores. Então, eu acho, Cris, que quando você contar a sua história, contar o tipo de trabalho que você faz, vai ser uma inspiração para mim, que vai ser uma inspiração para quem está nos assistindo, é uma inspiração para as pessoas que você está formando. Então, eu sou uma mulher que sempre tive modelos ao meu lado. Então, na minha cabecinha, fazer ciência não é difícil. Eu consigo, porque eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu podia, tive como orientadora de iniciação científica e de mestrado mulheres que falaram, você pode, você pode coordenar. Então, os modelos são muito importantes, né? A gente precisa discutir juntos como a gente reduz essa disparidade. E as redes de apoio também são muito importantes, né, Cris? É muito importante a gente não se sentir sozinha, né? Eu, particularmente, faço parte de duas redes, né? Que é a rede Cunha Axé, de Mulheres na Ciência, e o Ictio Mulheres, que é um grupo mais voltado para quem trabalha com peixe. E eu tenho nessas duas redes a minha fonte de sustentação quando eu quero desistir de tudo, porque tá cansativo, porque eu tô carregando o mundo nas costas, porque isso, porque aquilo. Então, essas redes são muito, muito importantes. Então, assim, eu acho que o nosso diálogo, o Eduardo ter tido a ideia de te convidar, a gente consegue passar por todos esses pontos. A gente vai falar sobre esse assunto a partir do momento que a gente reconheceu que existe esse problema. A gente tem uma mulher que vai contar eu, né, quero muito ouvir a sua trajetória, ouvir os projetos que você faz parte, que é uma inspiração incrível, né? E efetivamente esses projetos que você desenvolve e que você vai contar para a gente hoje, eles são formas efetivas de reduzir essa disparidade. Porque chega uma hora que só, entre aspas, falar sobre o assunto é muito pouco para a gente começar, de fato, a mudar esse cenário. Então, assim, quando o Eduardo me convidou para estar aqui hoje, eu falei, nossa, é tudo que eu tenho feito ultimamente, que eu gosto de falar, e quando eu vejo mulheres com projetos, mulheres que agregam outras pessoas, que formam pessoas fazendo projetos como os que você desenvolve, eu fico na plateia admirada, e assim, eu estou super ansiosa para ouvir você, para ouvir sobre sua história, sobre os seus projetos, e certamente eu vou ter várias dúvidas e várias questões para fazer para você. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo também. Então, acho que era isso que eu tinha para falar de começo. Agora eu quero te ouvir por um bom tempo. Então, assim, eu acho que eu só vou desligar o meu microfone para a gente não ter retorno, mas aí qualquer coisa eu ligo de novo e faço pergunta. Tá bom? Seja muito bem-vinda e muito, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Priscila, na verdade, a você ou Eduardo pelo convite, né? Eduardo falou assim que às vezes a gente não tem noção do tamanho que as coisas tomam proporção, né? E com o prêmio eu realmente ainda não tive noção da proporção que isso vem atingindo, porque realmente eu venho recebendo vários convites e eu estava meio que de férias, só que férias trabalhando também. Só que quando a gente gosta de uma coisa, acaba não sendo trabalho, né? Porque a gente desenvolve com muita naturalidade. Na verdade, assim, meu nome é Cristiane Pimentel, eu sou do interior da Paraíba, eu nasci em Campina Grande, estudei lá, sempre morei na casa dos meus pais durante a graduação. E aí, quando eu fiz o curso de Engenharia de Materiais, e aí, quando eu finalizei o curso, a gente não tinha oportunidade de estagiar na região.
porque era uma região que ainda hoje não tem tanta indústria. E geralmente os cursos de engenharia de lá são voltados à área industrial. E aí eu fui estagiar numa empresa em São Luís do Maranhão, né? Uma metalúrgica de alumínio. E fui, eu acho que faltando 3 meses para finalizar o curso. E aí, com 3 meses, recebi a proposta de contratação, né? Durante o estágio, só tinha eu, na verdade foram 20 estagiários na época, na fábrica como um todo, e só tinha de mulher eu e outra moça, que era uma engenheira química, também lá da UFCG. E aí, no final, acabou só eu sendo contratada e mais uns 2 ou 3 homens. Só que eu fui atuar numa área que eu trabalhava com 300 homens, né? E era uma área extremamente pesada, é uma indústria pesada, né? Indústria geralmente metalúrgica e siderúrgica são indústrias muito pesadas, que exigem o uso de APIs muito pesados, é uma área muito quente, porque lida com temperaturas na faixa de 900 mil graus, né? Tem muita sujeira, então as pessoas olhavam para mim e diziam, mas você é toda bonitinha e você vai botar EPI, né? Na época eu usava, não existiam APIs femininos, então eu usava bota 37, que era o menor número masculino, colocava umas 3 meias grossas para poder conseguir usar. E a roupa a gente dobrava, né? A calça a gente dobrava, a blusa arregaçava a manga, porque era de manga comprida, para poder conseguir trabalhar. E aí, só depois de 1 ano e meio, mais ou menos, é que viram a necessidade de colocar banheiros femininos, porque também não existia banheiro feminino na época. A gente usava o banheiro masculino. Ficava, por exemplo, a pessoa que eu trabalhava mais próximo, que eram os técnicos de processo, ficavam na porta enquanto eu ia no banheiro, né? Para poder outra pessoa depois entrar no banheiro masculino. E aí, só depois desse período aqui, depois entrou uma outra técnica, e aí começou a trabalhar também na área de processo, e aí viram a necessidade de desenvolver APIs e colocar banheiros femininos, pelo menos um, numa área de processo, só que era um banheiro assim. Uma área de produção lá, cada galpão tinha na faixa de 2 quilômetros. Então, para poder a gente acessar o banheiro feminino, tinha que andar uns 2 quilômetros até chegar lá, né? Então, tinha toda essa dificuldade, e o ponto principal que eu acho que me fez despertar para a temática de ajudar mulheres, além de eu ter sido a primeira mulher numa área de processo, de fabricação de alumínio, foi a questão de quando eu saí da graduação, eu não tive orientação nenhuma. Eu vim de um curso extremamente técnico, que era voltado a laboratório, e eu passei a trabalhar com homens na área de produção. Então, eu tive que aprender coisas de manutenção, coisas de produção, coisas de gestão de pessoas, que não era comum no meu curso ensinar. E aí, eu tive a felicidade de ter um gestor fantástico, que teve a paciência de me explicar, mas até eu chegar na fase para ele me explicar, isso levou um tempo. E aí eu trabalhei durante 12 anos em indústrias metalúrgicas. Eu morei em São Luís, né? Depois me mudei para aqui, para Salvador. Morei ainda 4 anos. Depois Poços de Caldas. Voltei para Recife, porque era mais próximo de casa. Sempre com um processo de transferência, né? Dentro da mesma fábrica. E aí, no final dos 12 anos, eu já queria ter uma qualidade de vida melhor, porque eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E nesse período eu já tinha um cargo de supervisão de produção, tipo uma gerência, né? Dentro da fábrica. E aí a gente precisava responder por muita coisa, geralmente eu não tinha tempo final de semana, feriado, trabalhava direto, e queria ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Nesse período eu já estava com meu esposo já está comigo desde a época da graduação. Então o Germano sabe tudo, né, de fabricação de alumínio. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para Recife, eu já tinha a ideia de ou ir para uma área que não fosse área de produção, fosse uma área mais administrativa, né? Que eu pudesse ter esse equilíbrio maior, ou então sair da fábrica. Só que aí eu tive um problema de saúde muito grave, eu tinha quase 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, e aí começava a passar mal, não conseguia ficar na área de produção, e aí resolvi sair mesmo da fábrica. Eu mudei totalmente minha vida, né? No período eu já
já estava passando por um processo de reeducação alimentar, já estava melhorando a questão da saúde, fui trabalhar com consultoria. Consultoria como? Dar treinamento dentro das fábricas. Continuava tendo contato com o pessoal das fábricas. Só que aí era mais esporádica, minha exposição àquele ambiente mais agressivo. E aí, durante esse período, foi um período que teve um crescente muito grande, foi mais ou menos 2012. E aí, no meio de 2013, mais ou menos, teve uma crise muito grande em termos de empresas contratarem consultorias. E aí eu resolvi visitar a universidade, onde eu tinha feito a graduação na UFCG. E aí acabei ganhando, nesse período eu tinha uma empresa. Acabei ganhando um processo licitatório dentro da universidade. E aí comecei a fazer um trabalho lá, porque nesse período eu já trabalhava com o Inmetro, em certificações. E aí o professor me convidou para fazer o mestrado no tema do trabalho que eu fazia lá, que era uma certificação para a liberação de próteses mamárias. E aí a gente fez o mestrado, aí eu me apaixonei pela área de ensino. Foi quando, nesse período, eu conheci, não é bem um coletivo, a gente chama de grupo de afinidade, que é o WI, que é o Women Engineer, Mulheres na Engenharia. Ele é um grupo de afinidade pertencente ao I3E. O I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, apesar dele ter o nome de elétrico e eletrônico, porque foi as engenharias que fundaram ele. Hoje ele é composto por todas as engenharias, né? E alguns cursos da área de exatas, como computação, física, matemática, biologia. E aí o pessoal me apresentou e eu fui ser voluntária ainda durante o mestrado lá na UFCG. Qualquer mulher pode ser voluntária desse? Homem ou mulher. É um grupo aberto, tá? A gente discute questões de gênero e questões profissionais. O que a gente quer é incentivar tanto meninas quanto mulheres na área de engenharia. Depois eu posso detalhar um pouco mais. E aí, quando eu conheci, meu grande objetivo era ensinar na área de engenharia de produção e não engenharia de materiais. Aí o pessoal me questionava, mas por que, Cristiane? Porque se eu vim de uma área de produção, se eu atuei durante 12 anos, é a área onde eu vou agregar mais valor, né? Era a área que eu iria ajudar mais. Apesar da minha toda a formação, até o doutorado, ser na área de engenharia de materiais. E aí surgiu o concurso, na verdade, o doutorado e o concurso, foi mais ou menos na mesma época. Eu acabei entrando no doutorado em Campina Grande, né? E surgiu o concurso também aqui na UFRB, na mesma época. Eu fiz e acabei passando. E aí tinha um grande desafio de tentar terminar o doutorado em tempo recorde. Porque eu tinha um concurso, tinha que assumir no máximo 2 anos, e o tempo mínimo do doutorado eram 2 anos. Só que aí meu orientador foi muito assim aberto em deixar livre a escolha do tema, né, que tivesse uma linha de pesquisa do laboratório, e aí a gente conseguiu. O resumo é que a gente conseguiu finalizar. Mas rapidinho, deixa eu entender. Você passou no concurso antes de terminar o doutorado? Foi. Eu passei ao mesmo tempo. Na verdade, eu passei na semana que eu recebi a notícia que eu tinha passado no doutorado. Eu nunca esqueço, foi na semana antes do carnaval. Aí eu recebi a notícia também, eu tinha vindo fazer o concurso aqui em Feira de Santana e tinha recebido E aí, quando a gente termina o concurso, recebe a notícia, né? Mas para você assumir no concurso, você tinha que ter doutorado. E você estava acabando de começar o doutorado. Exatamente. Doutorado em 2 anos. Gente do céu. Aí, eu tive que contar um pouco com a sorte também, não nomearem logo, né? Claro. Como a UFRB era um campus novo, especialmente Feira de Santana, porque estava iniciando os cursos, o período que fizeram o concurso foi ainda um período que estavam iniciando a questão do incentivo do ProUni e tal. Então, demoraram realmente. O concurso foi em 2016. Eu entrei, eu acho que junto contigo, em 2018. Nossa! Né? Gente, eu fui chamada em 1 mês e meio. Eu não ia conseguir fazer o doutorado em 1 mês e meio. Nossa! Eu levei 2 anos sofrendo. Aí, em 1 ano e meio, eu sei que eu já tinha toda a pesquisa, a parte laboratorial finalizada,
e fiquei só com a parte escrita. Já tinha submetido 2 artigos, agora, nesse período, para mim não existia feriado, final de semana, sabe, Natal, Ano Novo, não existiu. Foram 2 anos, assim, realmente enclausuradas. E olha que eu nunca morei na mesma cidade. Eu morava em Recife, porque eu não me mudei. Meu esposo tinha residência lá já, da última fábrica, né, que eu tinha trabalhado, e eu ia toda semana para Campina Grande, ficava na casa dos meus pais. Então, às vezes eu acredito muito assim, quem diz que não tem tempo é porque não sabe se planejar. É só questão de priorizar e conseguir fazer um bom planejamento, né? Sim. E aí deu tudo certo. Só que aí quando deu 1 ano e meio, que eu já estava com quase tudo finalizado, bateu aquele desespero. Porque se eu finalizasse o doutorado, não ia receber mais bolsa, não ia ter dinheiro para me manter. E aí o que ia Me fazer? chamaram no concurso. Me chamaram no concurso, aí eu sei que eu disse, eu vou dar um jeito. Vim para conseguir o contato de alguém daqui de Feira de Santana, que era de um grupo estudantil de produção. E aí vim para cá, para um evento que eles organizaram, fazer uma palestra, só que minha condição era que convidassem o diretor de centro da universidade, da UFRB. Porque eu queria conhecer e queria me mostrar como profissional, para que, não sei, talvez agilizasse na minha ação. Tipo assim, ele vai ver que eu sou boa, ele vai dar um jeito de. Pois é, porque quando a gente está de fora, a gente não imagina como as coisas acontecem, né? Dentro o fluxo normal de uma nomeação. Só que na minha cabeça era igual uma empresa. Ah, ele vai ver, vai me chamar. E aí a gente deu um jeito e veio. Eu sei que eu vim para 2 eventos seguidos, um em outubro e um em novembro de 2017. Conheci o pessoal da universidade, fui na universidade. Os alunos disseram que queriam um evento comigo. Em 3 semanas, organizei um evento dentro da universidade com os alunos. E aí foi quando eu me apaixonei pelas, principalmente as meninas. A UFRB tem um caso muito particular, porque é uma universidade de pessoas que têm baixa renda, número de negros muito alto, né? Então a gente vê que o pouco que a gente faz, as pessoas brilham os olhos. Tem uma paixão assim gigantesca. E eu vi o quanto que eu poderia estar agregando de valor àquelas meninas e aos meninos também, né? E eu sei que foi um sucesso o evento, a gente convidou pessoas de Salvador, pessoas de indústria, eles nunca tinham tido contato com o pessoal de indústria. E aí, com 1 semana, eu recebi a notícia que minha nomeação ia sair em fevereiro. Aí, corri com o doutorado, né? Para ir defender. E tinha ainda a pendência de minha publicação. Tinha que ser publicado o artigo, não podia ser aceito. E aí foi aquela agonia. Eu sei que com 2 semanas da minha defesa pronta, recebi a notícia da publicação do artigo, e aí deu tudo certo, vim embora para Feira de Santana. E aí, quando eu cheguei em feira, meu grande sonho era conseguir alinhar algumas coisas. A questão da indústria, né? A questão de incentivar pessoas, independente de gênero, a atuação no mercado de trabalho e sempre transformar a teoria em prática. Porque a grande dificuldade que eu tive quando eu fui para o mercado de trabalho, primeiro foi me ver como profissional mulher, né? Ter exemplos que eu pudesse, como vocês falaram, ter exemplos que eu pudesse visualizar como pessoas que eu pudesse recorrer num caso de desespero e, ao mesmo tempo, começar a incentivar mulheres, porque eu vi que o número de meninas nos cursos de engenharia era muito grande. Só que o grande problema é que elas ficam retidas ainda no básico, né? Quando começa a pegar os cálculos, as físicas, as químicas, pronto, aí entra em desespero. E aí, foi como eu não tinha contato com o I de longe, os trabalhos eram feitos regionais. Eu não podia trazer o I para Feira de Santana, porque ele era de Campina Grande. E aí foi quando eu resolvi começar o projeto de extensão, que foi em 2018, o Princesas da Tecnologia. Princesas por quê? Porque Feira de Santana tem o codinome de Princesa do Sertão. E aí como a ideia era incentivar meninas
a seguirem a carreira na área de engenharia, surgiu o nome Princesa da Tecnologia, né? A gente começou com um trabalho, como eu ainda não tinha tanta habilidade dentro da universidade, dentro dos processos da universidade, eu corri logo para uma escola de ensino médio, porque foi onde eu vi que boa parte do pessoal que entrou como voluntário no projeto eram meninas do primeiro e segundo semestre. Ou seja, meninas que ainda não tinham identidade, que ainda não tinham conseguido se visualizar. Então, por onde eu tentei iniciar, disse, bom, se elas conseguirem apresentar o que elas fazem no primeiro e no segundo semestre para o ensino médio, a gente consegue trabalhar 2 pontos. A própria identidade delas na graduação, como também já incentivar meninas no ensino médio. E aí, em 2018, foi quando o projeto iniciou. A gente só tinha 10 voluntários. Mas rapidinho, isso você tinha acabado de assumir. Então, trocentas aulas, trocentas coisas em cima de você, aquele desespero todo, você ainda fez esse projeto? Não, eu sempre tive projeto de pesquisa, projeto de extensão. Sempre fui vice-coordenadora do curso e ensino, pesquisa, extensão e as aulas, né? Porque a aula a gente dá normal. Pronto, sempre foi assim. Olha. E aí, a gente começou dos 10 voluntários, eram 5 meninas e 5 homens. A gente fez uma estruturação que cada mês tinha uma atividade. O primeiro mês, geralmente, a gente ia até a escola apresentar o projeto, aplicar um questionário, para ver qual era o objetivo deles no Enem, para a gente ter um mapeamento. Depois a gente chamava de visita técnica, que era a gente trazia todo mundo do ensino médio, principalmente o pessoal do terceiro ano, para conhecer a universidade e para ter palestras com docentes. Geralmente eram todas mulheres. De cada engenharia a gente convidava uma. E das exatas também. Das exatas que a gente fala de cálculo, física, né, química e por aí vai. E aí eles visitavam os laboratórios, tiravam foto, tinham as palestras, era um dia inteiro fazendo isso. Mas vocês escolheram uma escola modelo ou era tudo, todas as... Nesse período, em 2018, foi uma escola apenas. Foi na escola que tinha questão de estrutura, então a gente pegou uma escola estadual que ficava na frente da universidade. Ah, perfeito. Para poder facilitar trazer o pessoal, porque a gente nunca teve recurso, né? Então, sempre foi buscar coisas que facilitassem e a criatividade. E aí o pessoal visitou, adorou. Nunca esqueci um depoimento de um deficiente físico, que ele estudava na escola, fazia o terceiro, ele estava no segundo ano, na verdade, e aqui na universidade a gente tem um curso de engenharia de tecnologia assistiva, é o primeiro curso no Brasil, que busca dar acessibilidade através da tecnologia, né? E aí ele assistiu a palestra da professora assim, com os olhinhos brilhando. E aí no final ele falou assim, que pela primeira vez tinha conseguido se enxergar num ambiente de graduação, que nunca tinha pensado em fazer um curso superior e que a partir dali ele tinha enxergado como uma grande oportunidade, né? Que a limitação física que ele tinha não era uma limitação intelectual. E aí a gente começou, né? Fez essa primeira etapa do projeto. A segunda etapa foi a gente levar, geralmente no primeiro e segundo semestre, tem uma disciplina nas engenharias chamada projeto interdisciplinar, onde todo mundo, independente da engenharia, busca solucionar o problema de alguma coisa. Então, tinham vários projetos bem interessantes, como desenvolver uma embalagem comestível, né? Fazer um teclado mais tátil para quem tinha problema de cegueira, desenvolvimento de um carregador de celular à base de placa fotovoltaica, né? Quando são aquelas placazinhas que a gente bota exposta ao sol. Não faço a mínima ideia do que seja. Mas são tipo aquelas placas que a gente bota exposta ao sol, ela carrega e depois você vai lá e carrega seu celular. Né? Nossa, preciso de um negócio desse. Então, assim, eram várias ideias. O pessoal, após a execução dessa disciplina, levou até a escola para demonstrar projetos que eles tinham feito baseado nos cursos de engenharia, né?
E aí, o pessoal tinha gostado muito. E aí, depois, a gente finalizou, no ano de 2018, aplicando um questionário para ver como foi a aceitabilidade e como o pessoal estava visualizando a questão da escolha para o Enem. E aí foi uma surpresa gigante. Primeiro que a gente saiu de cerca de 15% das meninas que queriam para mais de 50%. E boa parte, depois que passou o Enem, no ano seguinte, foi 2019, entraram na UFRB, né? Lá em Feira. Então, assim, foi uma satisfação muito grande. E aí, quando a gente estava finalizando o projeto em 2018, foi quando a gente soube que em Cruz das Almas existia o I, que era aquele projeto inicial que eu tinha sido voluntária. E o I tinha iniciado há 1 ano e meio antes da minha chegada na UFRB. Então já tinha um grupo de meninas trabalhando. Só que não existia dentro do I3E, todo grupo de afinidade precisa ter o que a gente chama de advisor, que é uma orientadora, né? E tem que ser mulher para o I. Eles não aceitam homens. E elas não tinham conseguido tocar trabalhos no ano de 2018, porque nenhuma professora docente na universidade tinha tido interesse de continuar um trabalho com elas, de incentivar meninas na área de engenharia. E aí, quando eu soube, pronto, juntou tudo, né? Porque aí a gente conseguiu trabalhar em conjunto. Aí foi quando o Princesas passou a fazer parte do UI e passou a ter um foco muito mais em ensino médio. E o UI, como um todo, passou a ter um foco muito mais em meninas da graduação. Então, que atividades a gente costuma desenvolver? Aí hoje não é mais um projeto, é um programa de extensão, porque não existe uma data certa para finalizar. A gente tem um cronograma que inicia e finaliza todo ano e próximo ano renova de novo, né? Atividades que a gente fez de 2019 para cá. Tem alguns projetos que são fixos, como, por exemplo, uma carta para você. O que é isso? São cartinhas motivacionais anônimas que elas escrevem no período de prova, para poder não desistir, ninguém do cálculo, ninguém da física, né? E incentivar. A gente coloca nos banheiros kits higiênicos, porque nem sempre a gente tem recurso suficiente. Então, a gente coloca caixinhas, todas arrumadinhas com absorvente, para poder elas terem um suporte de ficar o dia todo na universidade. Porque a maior parte, às vezes, é da região próxima, então tem que ficar lá, para poder não ter tanto gasto com transporte. Mas vocês têm verba para isso, Cris? Não, é do bolso da gente. Nossa Senhora. Tudo que a gente faz até hoje, a gente não teve. A gente até tentou no período, há 2 anos atrás, quando a gente juntou com o I, houve um edital de meninas e mulheres na engenharia, né, do CNPq, mas foi no período que eu tive doente, 1 semana, e não consegui submeter ao edital. Ah, que dó. Mas os trabalhos foram feitos, tanto que a gente hoje tem os prêmios, né? E aí, fora isso, a gente tem também CineUI, que a gente assiste filmes com temáticas de mulheres na engenharia e debate. A gente tem também o Professional Day, que é um mês do ano que a gente traz profissionais mulheres da engenharia, principalmente daqui da região da Bahia, para conversar com o pessoal. Isso tem uma certa facilidade no meu caso, porque como eu vim da indústria, muita gente que trabalhou comigo resolveu vir morar na Bahia. Então, eu conheço muita gente da Ford, Pirelli, M. Dias Branco. Então, isso acabou alinhando as duas coisas, né? A gente tem também o que a gente chama do Yes We Can. O que é isso? É muito voltada a uma frase do Barack Obama, né? Dizer que a gente pode. Então, é um evento que a gente faz a cada 2 anos, vai acontecer agora no final do ano, onde a gente traz não só mulheres da indústria, a gente traz docentes e a gente traz as meninas da graduação apresentando projetos que elas fizeram, para elas demonstrarem que elas podem, que elas são destaque no mercado de trabalho, né? A gente faz também... Aí tem a voluntária destaque, que geralmente é aquele que desenvolve um projeto maior, né? A gente hoje
incentiva muito, por exemplo, a maior parte das meninas, hoje a gente tem cerca de 60% de meninas envolvidas não só com o grupo de afinidade, mas também envolvida com o projeto técnico. Porque a gente não quer apenas desenvolver a questão de gênero, a gente quer também desenvolver o conhecimento da profissão dela, né? Que ela tenha referências em várias profissões, naquela área de atuação que ela quer. Teve um evento agora fantástico que a gente fez também, chamado AfroSTEAM. O que era isso? Era incentivar mulheres na área das ciências que fossem negras. Então, a gente trouxe, foi agora em agosto. Por quê? Porque a gente começou o período da pandemia e a ideia era fazer tudo dentro da indústria. Como não houve possibilidade, a gente começou a fazer vários eventos que incluía, a gente trabalhou a questão das mulheres negras, tentou trabalhar também a questão de acessibilidade o quê? De incentivar o desenvolvimento da tecnologia para a acessibilidade dessas meninas na universidade, né? Hoje a gente tem quase 15% de alunas com algum problema na universidade, problemas intelectuais, com surdos, cegos, deficiência motora. Então, a gente precisa ter um processo de inclusão. E nem sempre a universidade está preparada, né? Então, a gente está incentivando projetos dentro do I que possam facilitar essa questão de acessibilidade. Que mais? Então, mas isso é tudo UFRB e indústrias parceiras, é isso? Isso, eu diria até que não sei se eu posso falar o nome da indústria, mas tem uma que se destacou, que a gente fez um projeto muito interessante o ano passado. É um projeto semestral, onde eles avaliam os indicadores de segurança do trabalho, né? E a gente leva um grupo de trabalho, de pessoas, de meninas que já pagaram a disciplina de segurança do trabalho, né? Para fazer uma conscientização da operação. Só que o que é diferente? Primeiro, que a gente divide todo mundo nos turnos. Então, tem grupo que vai de manhã, tem grupo que vai à tarde, tem grupo que vai à noite. Aqui tudo é livre, viu? Pode falar o que você quiser. Certo. Tô curiosa. É a Pirelli. Sucesso. Tá? Pneu, gente. Pirelli. Vou fazer até propaganda. Mas de pneu é pneu, né? É pneu. Então, assim, e outra coisa, por ser uma indústria pesada, foi interessante porque as meninas puderam conhecer o processo e ainda estar lá dentro conversando com a operação. Então, habilidades de negociação, falar em público, trabalho em equipe, isso tudo a gente vê, assim, uma desenvoltura fantástica. Se você me perguntar qual a idade dessas meninas, eu tenho meninas de 17 anos que falam, que parecem, assim, atrizes, sabe? Tem uma mesmo agora que foi quem organizou o AfroSTEAM, que agora ela está dando entrevista para tudo que é blogueira que quer conversar com ela, né? Então, a gente percebe e que, assim, apesar do projeto ter, vamos dizer, 2 anos, né? A gente fez 2 anos agora em julho, mas que resultados a gente já alcançou, né? O I ganhou, o ano passado, 2 prêmios, um nacional, como case de sucesso com Princesa da Tecnologia, e um outro América Latina, como grupo de afinidade modelo, porque a gente trabalha no grupo como uma empresa. A gente faz planejamento estratégico, faz o planejamento das atividades mensais, elas têm que entregar relatório. Todo final de atividade precisa sair ou um artigo técnico ou uma cartilha, seja para publicar na internet, ou seja uma aula para o ensino médio, que seja, e até para testar também a questão do conhecimento delas em publicações, né, como cientistas, nas áreas que elas trabalham. E agora, mais recentemente, foi esse último prêmio que é chamado do I3E Undergraduate in Teaching. O que é esse prêmio? Né? Na verdade, foi uma grande surpresa, foi uma aluna de Cruz das Almas que sugeriu meu nome, ela submeteu, né? E que ele é voltado a destaque, na verdade, docentes que sejam de graduação, né? E que incentivem projetos de uma forma geral, que seja transformar a teoria em prática e que leve isso para a sociedade.
Então, isso acabou alinhando a questão do UI, né, que é o projeto de Mulheres na Engenharia, e um outro projeto, que esse é projeto de extensão, e o projeto de pesquisa que eu conduzo, que é chamado de Lean Healthcare. O que é o Lean Healthcare? Isso é mais recente, iniciou ano passado. Como existem ferramentas da área industrial que é para melhorar o processo produtivo, eu tive uma aluna que chegou para mim e disse assim, Cris, para que a gente vai melhorar o processo produtivo se a gente tem problemas tão crônicos aqui na cidade? O que a gente pode fazer? E aí, estava iniciando, em 2019, uma linha de pesquisa muito grande de aplicar ferramentas da área industrial, ou seja, teorias que a gente tinha na área industrial de melhorar processo, de melhorar organização, uma série de coisas, só que na saúde pública. E aí a nossa ideia foi começar um projeto de pesquisa na saúde pública. E além de iniciar esse projeto, a gente fez a seleção apenas de meninas. Por que só meninas para esse projeto? Porque como era o projeto pioneiro na cidade, no curso de engenharia de produção, e que a gente precisava dar uma visibilidade às meninas que precisavam começar a área de pesquisa, foi um critério para elas poderem ter uma visibilidade maior, né? E aí ele também fez parte desse prêmio como uma forma de incentivar meninas cientistas a mudarem a sociedade. Porque não adianta a gente fazer um projeto que vai ficar engavetado e não vai ter uma aplicação para mudar o mundo que a gente vive, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com o Hospital da Mulher, aqui de Feira de Santana, para fazer a aplicação dele. A gente iniciou o processo, deu uma parada agora por conta da questão da pandemia, né? Então, a gente iniciou o processo da parte prática e deu uma paralisação. Vai começar agora um evento, mas é mais capacitação dos enfermeiros e médicos. E a ideia é o quê? Reduzir fila nas emergências, reduzir a quantidade de erros médicos, reduzir a quantidade de medicamentos que às vezes são jogados fora por ficarem vencidos e trabalhar melhor a questão do atendimento ao paciente, né? E no nosso caso é atendimento às mulheres grávidas, porque o Hospital da Mulher ele é voltado apenas para atendimento de partos. E aí, pronto. E são quantas mulheres? São quantas pessoas, né? Mulheres não, porque é homem também envolvido com... Quantas pessoas no núcleo de vocês? Hoje no UI, a gente tem 51 voluntários. E no projeto de pesquisa, que é o do Lean Healthcare, são 3 pessoas. 3 voluntárias, né? E isso tudo sem financiamento? Não tem dinheiro, não. Assim, não vou dizer que a gente não tentou, né? Mas até por um processo de formação das meninas, a gente já submeteu 2 editais, inclusive um deles a gente está aguardando para a semana que vem. E uma coisa que a gente também tenta fazer é envolver elas até na escrita do projeto do edital. Porque, como cientistas, elas vão precisar, não só como cientistas, mas se forem atuar também como engenheiros na indústria, vão precisar preparar projetos, vão preparar relatórios. Então, são coisas que a gente também faz o envolvimento delas com isso, né? A gente ainda não foi contemplado, mas quem sabe em breve. Nossa, mas com certeza, com certeza. Mas assim, o prêmio, esse prêmio que você ganhou, que vocês ganharam recentemente, diz respeito a esse projeto que você falou agora, esse último especificamente. Os 2. 2. Porque ele avalia docente de graduação, né? Com o que a gente se envolve. Então, por isso que eu falo, não adianta eu me envolver só com extensão. Ele avalia se eu envolvia com extensão, com pesquisa, com ensino, com área administrativa. Ele olha todos os pilares, né? De quando a gente fala de docência. Nossa, que incrível, gente. Que incrível. Estou impressionada. E eu estou mais impressionada ainda, porque isso tudo, você com 2 anos de emprego, que eu estou passando por isso, e eu sei que é muita coisa, é muita demanda. Daqui que a gente entenda como funciona a universidade enquanto docente, a gente já foi atropelada, né? Pelas... Eu já passei cada pegadinha.
Eu vou contar algumas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, escrever projeto e mandar para o setor errado. Aí descobrir depois que foi para a pessoa errada, né? Aí não saber olhar projeto no site lá do CNPq. Sair tocando projeto, aí eu não sabia que tinha o carro da universidade. Então, o que era que eu fazia? Pegava meu carro, colocava todo mundo dentro, ia lá, né? Para os lugares. Então, assim, o meu negócio era fazer Isso. acontecer, né? E dar satisfação é sentir que as meninas e os rapazes, os que participam, sentirem que tem apoio, né? Tem alguns, inclusive, agora há pouco, que ficaram muito felizes. A gente teve a primeira voluntária a ser escolhida no projeto Eco Woman. O que é esse projeto? É um projeto feito pelo pessoal do Ministério da Educação, com algumas docentes de Brasília, e era fazer uma seleção no Brasil de 17 meninas que pudessem ter projetos de destaque. E aí, uma das nossas voluntárias submeteu um projeto de acessibilidade e hoje ela faz uma capacitação para formação e até como microempreendedora para colocar o projeto dela à frente, né? A gente teve uma outra voluntária, que era a antiga presidente do grupo, que a gente tem um organograma, tudo certinho. A presidente do ano passado, hoje ela é estagiária na empresa que eu comentei, que deu apoio, né? Porque ela se destacou bastante nos turnos que ela trabalhou. Na verdade, ela trabalhou só no turno da madrugada. Nossa. Então, ela foi selecionada. Na verdade, ela nem participou direito do processo seletivo. O pessoal do RH gostou tanto do posicionamento dela, da forma como ela se colocou, e por estar fazendo o curso de engenharia que eles precisavam, né? Porque também precisava ter a parte técnica de acordo com o perfil, que ela recebeu o convite, né? Claro que conversaram com ela, avaliaram o currículo, mas pela capacidade que ela desempenhou durante o período, ela teve a felicidade de estar hoje estagiando lá, né? Teve outra que finalizou o estágio, e aí, assim, a gente percebe que cada uma vai trilhando o seu caminho, né? Eu que fico com a dor no coração, quando um homem diz que vai sair, aí eu já fico, né? Assim, porque a gente sabe que outras prioridades vão surgindo, outros projetos na vida delas vão se encaminhando, né? E a gente está mais para incentivar, para deixar elas crescerem. Mas aí eu fico com o coração na mão. Eu imagino, mas essa sua parte você fez, que é fazer com que elas, as portas, as janelas se abrissem e elas pudessem galgar, né, a carreira delas, né? Isso é muito inspirador. É muito inspirador. Eu não sei se você está lendo o bate-papo. Não, vou ver agora, deixa eu ver. A gente tem 2 comentários, ó, da Vida e da Camila, você tá vendo? Falando do projeto. Sim. Eu acho que se vocês quiserem abrir o microfone, pessoal, e falar alguma coisa, eu acho bem inspirador mesmo isso. E se a gente quiser acompanhar, Cris, o projeto que vocês estão fazendo, como é que a gente faz? As nossas redes sociais tem o Princesas Tech, tá? Tá. Isso é Instagram, Facebook? Tudo a gente faz mais pelo Instagram. Tem o Facebook do Wii, mas é mais Instagram. É o Princesas Tech e tem o I3E, o IUFRB. O I3E IEEEWIE UFRB. Nossa, aí, eu me perdi. Acho melhor eu escrever aqui. Princesas Tech? Deixa eu escrever aqui no chat. Aí, Carolzinha, você manda no meu WhatsApp, Carol, que tá assistindo aí. Que depois eu quero seguir tudo. Tá. E eu já quero te convidar para uma palestra lá. Ah, eu vou. Eu não sei dizer. Eu já não sei dizer não para coisa mais simples. Imagina para uma coisa dessa que eu amo, que eu adoro, que eu vou ficar super. Pois é. E assim, a gente faz muitos trabalhos em parceria. A gente tem aqui na universidade o coletivo Teresa de Benguela, que algumas também fazem parte, né? Que não defende só a questão da atuação da mulher, mas independente do gênero, né? Então a gente tem homens homossexuais, a gente tem mulheres que também são homossexuais, ou seja,
é um trabalho em conjunto, de uma forma geral, que a gente tenta incentivar a sua atuação na tecnologia e reduzir cada vez mais a evasão. Porque a gente ainda percebe, eu não vou dizer que a gente já tem um impacto em termos de redução de evasão, porque ainda está muito cedo. 2 anos de curso, a gente ainda vê que ainda tem muitas pessoas repetentes em cálculo 1 e cálculo 2, que começa no segundo e no terceiro semestre. Né? Segundo e terceiro semestre, a gente estaria trabalhando como se fosse no final do ano passado para esse primeiro semestre. Então, ainda está bem recente, em termos de a gente ter um impacto em reduzir a evasão. Mas a gente já percebe assim, quando chega num período de prova, as meninas já procuram a gente. Estou com dúvida em física tal. Não estou conseguindo, eu tirei nota baixa no primeiro semestre, e aí preciso de ajuda. Então, elas já sentem uma confiança, o que antes a gente não sentia isso nelas, elas tinham vergonha, né? Já abandonavam o semestre, iam fazer outro curso, e vim pedir ajuda, né? Porque a gente tem monitores das disciplinas, a gente tem outros docentes também nas disciplinas que podem estar ajudando, né? E a gente monta redes de estudo que possam dar suporte a elas, né? E aí isso é muito importante para a gente, no futuro, não ter essa evasão tão grande que os cursos de engenharia têm. E, ao mesmo tempo, também abrir oportunidades no mercado de trabalho, né? Porque eu nunca esqueci, 2 empresas que eu cheguei aqui na região, elas disseram assim, federal, aula durante o dia, vocês não vão conseguir acompanhar o ritmo da gente, sabe? Como se dissesse que quem estuda durante o dia não faz mais nada na vida. Não é bem assim, né? Eu acho que é uma questão de planejamento, da pessoa se organizar. Inclusive, a gente tem hoje pessoas que são funcionários dessas empresas, muitas meninas que trabalham em algumas empresas aqui da região e se organizam para que consigam terminar a graduação mesmo trabalhando. Né? Mas que a gente ainda tem um caminho longo, sabe, para trilhar. É uma coisa que a gente não desiste. Eu posso receber um não 10 vezes. Aí eu mudo o projeto, mudo a forma, sabe? Submeto de novo. E aí a gente vai até conseguir recurso, até conseguir... não é nem recurso, mas mais abertura. Eu acho que o principal agora é a gente ter a abertura das empresas e a abertura do pessoal que é da região em dar oportunidade de estágio, de projeto, de palestra, sabe? Porque mesmo sem recurso a gente consegue fazer, né? Eu acho que a Priscila saiu, mas a gente pode ir conversando, tá, gente? A Ana Carolina colocou aqui que está curiosa, né, sobre o curso de biologia formado pela maioria de meninas, mas a maioria dos professores é homem. Verdade. E sabe que no curso de engenharia de produção é a mesma coisa? Somos 9 docentes e só tem eu e outra menina. E essa outra menina só entrou agora há pouco, né? Ela só foi nomeada, eu acho que foi em março que a gente iniciou, ela foi nomeada em fevereiro, então também ainda está bem recente, né? Ainda existe pouco incentivo para mulheres docentes, né? E os cursos de engenharia ainda é mais difícil, porque meio que existe um medo, ou as meninas acabam desistindo, indo para outras áreas, né? Então fica mais complicado. E quando a gente fala principalmente da própria região, né? A gente conseguir desenvolver isso fica mais difícil. Quer falar, Eduardo? Isso, viu, Ana Carolina e Cristiane, é uma questão recente, porque no Instituto de Biologia, sempre a maioria do setor docente foi também de mulheres. Quando eu estudei, era assim. Depois, eu estudei de 71 a 75. Tornei-me professor, voltei para ser professor visitante de 88 a 90, era assim. E até, eu diria, 2010,
2012, tínhamos mais professoras do que professor. E aí, nos concursos recentes, houve assim uma ascensão, vamos dizer assim, dos homens, mas também é para mostrar que os homens, num curso que é eminentemente, né, de mulheres, os homens também estão na biologia. Quer dizer, eu acho que na biologia é uma questão momentânea de ter mais professores homens do que mulheres. É uma questão, acho que, circunstancial. Estava dizendo Eu aqui, acho Priscila, que quando eu estudei, e logo depois, né, e até quando você estudou, a maioria do corpo docente do Instituto era de mulheres. Nos últimos tempos é que os homens começaram a entrar em grande quantidade, quantidade superior, e hoje realmente tem muitos homens. Você Mais homens do fala aonde? Lá na biologia? que. Então, em 2019, no lançamento da rede que eu faço parte, a gente fez esse levantamento de dados dentro do Instituto de Biologia da UFBA. De fato, o nosso corpo docente, o nosso corpo técnico, ele no momento, né, no ano de 2019, tem mais mulheres do que homens, mas nos programas de pós-graduação, nos grupos de pesquisa, nessas posições que a gente fala, que as posições de destaque dentro da universidade, é o contrário. Então, assim, o que a gente vê em biologia hoje é que tem muitas mulheres como docentes, tem muitas mulheres no corpo técnico, mas essas mulheres nem sempre elas ocupam, principalmente dentro da área de pesquisa, as posições de destaque, entendeu? É isso que acontece no nosso instituto hoje. Embora, uma coisa que eu acho muito interessante, eu sei porque esses dados a gente levantou de 2019, uma coisa que eu acho muito interessante na biologia é que no momento, nos cargos daqueles, eu não sei como é que a gente chama mesmo, os cargos que são comissionados, né, que ganham um pouco mais de dinheiro do que o normal. Hoje, biologia, a maioria é de mulheres, né? A maioria. Coordenação acadêmica, coordenação das pós-graduações, menos a de eco, né? Que é do Orietson, mas é de bioevo e é de micro, são mulheres, a maioria dos núcleos. Então, a gente, mais como a Carol falou aí no bate-papo, em termos dos destaques, especialmente relacionado à pesquisa, projeto aprovado, publicação, é mais homem no nosso instituto também, que é o panorama geral do mundo, né? Mais ou menos assim. Em 50 anos, nós tivemos 2 diretores homens. O primeiro, doutor Alexandre, quando o Instituto foi fundado. Eu entrei um ano depois do Instituto ser fundado. E agora Kelmo. Então, todas as outras, só tivemos diretoras todo o tempo. Então, você vê que também as mulheres tiveram um papel muito importante no encaminhamento do Instituto. Eu acho que Jorginho também foi. Eu acho que Perdão. Isso. eu acho que em biologia, Eduardo, quando a gente fez aquele evento do protagonismo feminino lá no Instituto, isso ficou muito evidente. Eu acho que a gente é uma exceção interessante. E aí, quando eu imagino em professores e professoras dentro do Instituto, na minha cabeça, como aluna, de 2002 para cá, ele é bem equilibrado, mas eu acho que o fato de ter muitas mulheres gera uma bola de neve legal, né? Porque aí incentiva mais mulheres e aí a gente tenta manter isso. Mas ainda, novamente, relacionado a projetos de pesquisa, verba, etc., os homens são maioria. Eu caí de paraquedas, porque minha internet caiu, eu voltei agora. Eu nem sei o que tá. Olha só, a gente estava vendo os comentários. A Camila fez um comentário aí que é verdade, Camila. Tem um caso bem interessante. A UFRB, por ficar numa região mais do interior, né? E o que acontece? E a gente vê muitos alunos comentando: eu não passei na UFBA, fui para a UFRB. É um comentário assim muito comum a gente escutar, né? Ou então, não, eu não tenho dinheiro para me manter em Salvador. Eu tenho que me manter numa região que tenha um custo de vida mais baixo. E aí vem para Feira ou para Cruz das Almas, para outro local onde tem um campus da UFRB. Né? E como os cursos de engenharia ficam mais concentrados aqui em Feira ou em Cruz, isso é de praxe, a gente vê. E tem 2 meninas que tem um fato interessante. Essa que eu comentei, que organizou o AfroSteam,
né? E uma outra que é a que passou no projeto do EcoUmo, que trabalha com acessibilidade, elas duas conseguiram ter 4 artigos aprovados no Congresso de Mulheres em STEAM, no ITA, que foi um pouco antes da pandemia, foi em fevereiro, um congresso nacional. E aí as duas deram um jeito e foram para o congresso. E no final saíram na Rede Globo dando entrevista e saíram na rede do ITA. Foi um acontecimento dentro da universidade, porque elas assim acharam o máximo, sabe? Primeiro terem publicado num congresso lá do ITA, né? Conseguirem ir e depois ainda darem entrevista. Nossa, foi assim muito gratificante e fantástico quando a gente vê que realmente assim elas conseguem visualizar um norte e alcançar um resultado, né? Porque assim, eu apenas dou um incentivo. O trabalho é todo delas, sabe? Então é fantástico, fantástico mesmo. Que legal, muito legal. O que eu tenho apreciado muito no seu relato é isso que você acabou de falar, não é? É que você não tutela, você incentiva o protagonismo de suas meninas. Não é apenas a formação intelectual, não é apenas, não é, Isso. passar nas disciplinas, não, é que elas criem algo. Isso eu acho que é um aprendizado para nós, né, Priscila? Com certeza. Muito interessante de que nós passemos a olhar aquelas pessoas não como replicadoras do que nós fazemos, mas dar-lhes a possibilidade delas virem a criar, a propor coisas, a ser donas do seu próprio destino. Isso é muito legal. Minhas congratulações por essa brilhante sacada, não é? E tem uma coisa, sabe, Eduardo, que, assim, na verdade, o que me ensinou isso foi minha vida profissional na indústria. A gente não precisa aparecer. A gente sabe que o nosso trabalho é bem feito quando as pessoas que trabalham ao nosso redor, elas aparecem. Por quê? Porque são aquelas pessoas que conseguiram, se elas conseguem extrair algo e construir algo, eu acho que o grande segredo está na construção de algo. A pessoa vai se sentir realizada e o principal, a gente é apenas facilitadora do processo de aprendizado, né? Eu nunca me denomino como docente, eu sou facilitadora do processo de aprendizado. Porque o grande legado que eu acho de quem está ali para ensinar algo, para compartilhar algo, é fazer com que a pessoa tenha um senso crítico. E eu não vou dizer que eu não aprendi com elas, eu aprendi muito. Por exemplo, essa aluna que me questionou sobre o aprendizado que eu tive na indústria em transformar a cidade que eu moro, foi um grande aprendizado. Porque quando eu cheguei na UFRB, meu olho estava indo para a indústria. Não, vamos para a indústria, lá que vai ser o foco da gente. E aí, meio quando ela falou assim, Cristiano, para que serve tanto conhecimento da área industrial se a cidade que a gente mora tem problemas seríssimos? Né? Se o entorno que a gente vive não puder ser transformado. Né? Então, isso deu um clique em termos do meu papel na universidade. O nome já diz, como servidora pública. Né? Eu sou servidora de algo, sou servidora de um processo de transformação daqueles alunos como um aprendizado, onde eles vão precisar receber algo e transformar aquilo para a sua vida profissional. Né? Tem alunos que chegam para mim, eu estou fazendo engenharia mecânica, mas eu não quero, eu quero trabalhar com gastronomia. Eu disse, fantástico, vamos assistir MasterChef. Adoro MasterChef. Eu então, também. assim, é uma questão de você saber se identificar, porque muitos alunos iniciam a universidade, começam com crianças, 16, 17, 18 anos, que muitas vezes vão fazer algo porque o pai quer,
né? Ou porque viu alguém fazendo alguma coisa, não vivenciou aquilo. Então, às vezes, ainda não sabe exatamente o que quer. Eu acho que o papel da gente é demonstrar aquilo de uma forma especial, de uma forma que, se não for para a pessoa continuar, não tem problema, mas que ela tenha certeza que vai para algo que vai fazer ela feliz, né? E aí é isso. Ai, que incrível, Cris. Ai, que prazer e que honra grande te conhecer e conhecer seu trabalho, viu? Eu que Eu fico tô, feliz. eu tô muito feliz. Agradeço, Eduardo, essa oportunidade, porque é inspirador, Eu só inspirador. sou, eu só sou enzima. Muito É o obrigada. meu. Deixa eu lhe dizer algo, Cristiane, Condutor. que você entendeu em 2 anos de universidade, eu demorei mais de 10. Nossa. Porque eu não me via como servidor público quando eu entrei, compreende? Eu me Uhum. via como professor universitário. Então, eu tive até uma vez uma diferença de opinião com um colega, que ele falou: Você é funcionário público? E aí eu lhe disse: Eu não, eu sou professor universitário. Mas depois de muitos anos, eu voltei para ele e falei: Olha, você estava com razão. Eu sou funcionário público e não professor universitário. Então, eu melhorei muito quando eu comecei a ser funcionário público. Por exemplo, quando eu iniciei, eu não dava entrevistas, não falava com a imprensa, em hipótese nenhuma. Imagine, um absurdo, né? Porque eu achava que não era meu papel de Aham. falar para a imprensa, principalmente para a Rede Globo, que praticamente era quem dominava aqui, e eu tenho algumas diferenças, né? Eu não assisto a Rede Globo, em hipótese nenhuma. Uhum. Então, desde quando eu voltei do meu doutorado, já não via antes, porque não tinha televisão em casa. Então, eu não assisto. E aí tu dava entrevistas, não falava para jornais, essas coisas assim que depois eu fui vendo que esse é meu papel, entende? De ter um contato com a comunidade, de comunicar o que eu faço. Mas isso demorou muito tempo. Mas, Eduardo, eu sinto muita. Eu não sei nem como é a palavra, mas muita gente não entende a visão que eu tenho, sabe? Meu primeiro ano eu batia muito de frente, porque eu queria enxergar a universidade dessa forma e eu visualizava muito pessoas que não tinham essa mesma visão. E eu vim com um idealismo muito grande para a universidade, né? Eu vim com aquele idealismo assim, puxa, eu vou ter qualidade de vida, eu vou fazer algo que eu tenho paixão por fazer, em desenvolver aquelas pessoas. E quando eu me deparei com algumas coisas que eu via na área industrial, foi meio que uma decepção. E aí eu queria bater de frente, né? Depois eu vi que era um processo de construção, que é importante a gente se posicionar, mas se posicionar no momento correto, né? Com as pessoas que vão querer realmente ouvir, porque tem pessoas que não querem ouvir a gente. Então não adianta a gente bater o martelo, né? É através do exemplo que a gente vai demonstrar que aquilo dá certo, né? E quando a gente faz, é trabalho de formiguinha. Quando a gente faz aquele trabalho pequeno, sem esperar algo em troca, as coisas acontecem. Não tem jeito. E eu acho que o melhor retorno que você tem é quando um aluno chega e diz: Pro, consegui aquilo que eu queria. Ou então, Pro, estou fazendo algo que agora eu acredito. Nossa, isso é fantástico, fantástico mesmo. Não tem preço no mundo que pague. Às vezes minha mãe, quando eu fui fazer, como é, na minha época era vestibular ainda, né? Não era nem. Aí minha mãe disse assim: se Cristiano, olha, faça para tudo, menos para professor. Mas por quê, mãe? Porque ela foi professora a vida inteira. E aí ela dizia, professor ganha muito pouco, é pouco valorizado, não sei o quê. E eu não entendia, né? Tudo bem, fui seguir a carreira lá na área de engenharia. Só que depois eu fui ver que
A questão da docência, né, como um todo, em você ter aquele contato com pessoas que estão aprendendo algo, é algo muito diferente. Então, eu não vou dizer que eu ganho bem, mas o retorno que eu tenho desse outro lado dos alunos é fantástico. Hoje eu posso dizer assim, eu posso ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava na indústria, mas eu tenho muito mais qualidade de vida, eu tenho muito mais retorno daquelas pessoas que estão no meu entorno com uma satisfação muito maior, né? Hoje eu participo de coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, de repente tem prova, vai ter um UAU, não sei onde, aí eu ia lá, sabe? Eu não tenho esses problemas. Então é muito bom, é fantástico. Não tenho problema com isso. Será que Priscila voltou? Eu tô aqui, só que eu acho que eu tô travada em algum lugar. Olá, eu gostaria de fazer um comentário. Pois não. Eu tô Meu nome é ouvindo. Vida e eu tô muito feliz em tá ouvindo essas potências hoje, assim. A universidade é formada pelos 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas eu já ouvi de muitos professores da casa do IBIO, ou meu laboratório não tem tempo para extensão, ou então não estou muito preocupada com a parte didática, e, enfim, e outras questões, e eu sempre tô lá questionando esses professores, né? Que acham que só fazer pesquisa, ou enfim, só estar dentro da sala de aula de uma forma, assim, claramente por obrigação e tudo, é suficiente, e não é suficiente, né? E quando eu venho, assisto, ouço você falar com essa potência, essa preocupação em transformar a vida das pessoas, né? Entender que o que a gente produz dentro da universidade não tem que ficar somente ali de forma isolada. A gente tem que transpassar os muros da universidade e devolver isso para a sociedade, para a comunidade, que é justamente quem está investindo em nós, né? Que estamos dentro, tanto quanto estudantes, quanto como vocês, professores da casa. Então, fascinante. Principalmente por serem 2 mulheres, no caso, uma coisa que Priscila uma vez me falou e que me toca muito, e eu entendo, assim, essa pessoa acho que condiz com as minhas expectativas e demandas de profissional, enfim, representatividade mesmo na academia, foi que ela estava ali, ela fez o concurso com o objetivo de formar pessoas, eu acho que isso casa muito bem com a sua fala, e eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Tem gente que faz o concurso porque está lá por causa do salário, porque, enfim, quer ser o professor, como o próprio professor Eduardo colocou, que ele passou muito tempo sem entender o papel dele, né, transformador como professor de uma universidade. Então, é isso, assim, muito obrigada por esse encontro, achei incrível a sua fala, de Priscila e de todos, enfim, e é isso, representatividade importa demais, eu me sinto muito mais motivada e incentivada depois de ouvir todos vocês. Ai, que bom, Vida. Eu acho que eu tô travada. A Carol tá me falando que eu tô travada, mas eu tô aqui, ouvindo tudo. Eu falei para você entrar e sair, mas... Eu entrei e saí já, meu filho, umas 4 vezes, mas tô travada. Deixa eu travada. Exatamente. Não tem tantos problemas. E o que você falou, Vida, é uma situação que eu espero que a gente resolva dentro do Instituto de Biologia, porque a carreira docente, ela ensina-nos muita coisa. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo com os alunos, a gente vai aprendendo com os colegas, a gente vai aprendendo com os erros, né? Quando a gente se deita à noite e a gente, poxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. A gente também aprende por imitação, a gente vê coisas novas e aqueles que querem ter uma boa carreira, não é? Eles vão aprendendo com essas vivências. E isso faz com que a gente chegue no fim da carreira sendo um melhor professor, não é? Cada dia ser um melhor professor, mas a gente tem que ter a mente aberta para saber ver essas coisas e ganhar experiências quando a gente está no meio de algo que é compartilhado e é muito bom. Então, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso acrescentar algo? E eu acho que você, Cristiane, você hoje nos deu algo novo, algo que a gente pode pensar em como é que eu posso fazer algo similar. Mas
estamos em áreas um pouco diferentes, mas não é, Priscila, é tentar Não, adaptar o é, que é, você faz em nossa vida. eu acho assim, Cris, o que eu fico mais impressionada e mais admirada é que assim, é que você simplesmente quer fazer. E você foi lá e fez, sabe? E é tão estimulante, porque assim, não, ó, eu quero ser professora desse lugar, mas eu tenho que terminar o doutorado em 2 anos. Aí você foi lá e terminou seu doutorado em 2 anos. Aí você entrou na universidade para formar pessoas, para fazer com que a sua experiência pudesse ajudar a formar pessoas, e ainda mais pessoas com série de dificuldades enormes que você relatou pra gente, que é a realidade da sua universidade. Aí você foi lá e fez. Ah, não tenho tempo? Você tirou tempo. Assim, aí você ganhou um prêmio e você é envolvida com tudo, e certamente você deve ser um excelente professor e cumprir com as suas obrigações acadêmicas de dar aulas, e você foi lá e fez. Assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que a gente tem que ir lá e fazer, né? A gente tem que ir lá e fazer, e do jeito que dá. Eu estava tentando trazer o pessoal de Cambridge para parceria com o museu, que é o que eu coordeno hoje lá na UFBA, e assim, a coordenadora do Museu de Zoologia de Cambridge me falando assim: a gente não tem dinheiro para fazer exposições. Ela falando, porque se a gente alugar uma réplica do navio do Beagle, é não sei quantos milhões lá. Aí eu pensei que é comigo, gente, pega madeirite, bate meia dúzia de madeira, faz um navio de isopor, sei lá. Assim, é a brasileira que a gente nunca teve grana para nada mesmo. Então, né? E aí eu acho isso que é ver pessoas que vão lá e fazem é uma coisa que me estimula muito, sabe? A gente está num momento que as pessoas estão muito acomodadas porque tá tudo muito difícil, né? Tá difícil fazer ciência, tá difícil ser brasileiro hoje em dia, tá tudo tão difícil que a gente está acostumada com as pessoas reclamarem, né? Olha só, e tem um relato, você comenta na questão de visitou lá em Cambridge, né? Essa semana tem um repórter, agora eu vou falar, Eduardo, um rapaz que me ligou para conversar sobre o prêmio. Aí o pessoal às vezes acha que a gente, quando ganha alguma coisa, tem que ter algo super engenhoso ou algo super tecnológico, algo super patenteável para estar ganhando algo, né? Aí eu contei para ele a história, a mesma coisa que eu contei aqui, aí ele perguntou assim, tá, o projeto do Lean Healthcare, que tecnologia você aplica? Eu disse, a tecnologia é a gente aplicar ferramentas simples, de baixo custo, para resolver problemas na saúde pública. Aí ele, tá, no seu projeto de mulheres na engenharia, lá no Princesa da Tecnologia, o que foi que vocês desenvolveram? Chegaram a patentear alguma coisa? Eu disse, não, a gente só teve alunas que agora estão no mercado de trabalho e outras que estão entrando na universidade. Aí ele depois perguntou assim, tá, vocês chegaram a mexer com algo de telemedicina, de acesso remoto por conta da Covid e tal, porque tinha uma relação com a área médica, né? Aí eu disse, não, a gente teve que paralisar mesmo, porque eu não podia expor as alunas a um ambiente que a universidade não ia ter recurso para bancar um seguro. Então eu tive que tirar elas do hospital. E agora a gente faz tudo remoto. Ele fez, só remoto é? Aí ele fez, o que vocês montaram? Eu disse, a gente fez pequenas capacitações, a gente escreveu alguns artigos, a gente desenvolveu um software de simulação. Foi um software de simulação? Qual foi? Aí disse, não, foi uma versão estudante. Ou seja, onde é que eu quero chegar, né? Diante desses questionamentos, às vezes as pessoas acham que para a gente fazer algo diferente, a gente precisa ter algo muito tecnológico, algo muito fora da curva, para mudar aquele local que a gente está. E não precisa, né? Aí a minha afirmação para ele foi, adianta eu colocar uma telemedicina numa UPA que às vezes a pessoa não tem nem vassoura para varrer, ou às vezes não tem nenhuma cadeira para sentar? Não adianta. Adianta eu incentivar meninas na área de engenharia, onde às vezes elas não sabem nem mexer no computador, onde eu preciso ainda ensinar conceitos básicos de informática ou de matemática básica, né? Então, assim, essa quebra de paradigma que a gente precisa ter,
né? Essa visão diferenciada do mercado que a gente está. E outra coisa, adaptar a nossa ciência. Eu vim de um laboratório que é conceito A hoje no Ministério da Educação, que faz trabalhos de ponta em termos de biomateriais, mas na região que eu tenho não tem condição de fazer algo no mesmo nível. Então, eu tenho que me adaptar e tenho que trazer algo que vá construir naquela região da melhor forma, né? Então, esse paradigma a gente precisa ainda muito quebrar, porque as pessoas acham que a gente está na academia e tem que desenvolver algo fora da curva. Fantástico. Estou emocionada. Foi bom. A gente tinha que acabar, né? Tem um momento que a gente tem que acabar, mas antes de passar a palavra para vocês, eu estou plenamente satisfeito com o meu papel de enzima. E antes de eu vou passar a palavra para vocês, vou encerrar minha parte, mas se vocês me permitem, eu gostaria de ler algo que tem sido agora parte de todas as minhas apresentações. Ontem eu tive uma apresentação numa reunião CNPq e CMBio. Minha última transparência foi isso. Depois, à noite, eu fiz uma palestra para o pessoal da Universidade Federal de Sergipe e agora estou aqui. Então, eu vou ler em 47 segundos. Despeço, por favor. Considerando o investimento público atualmente reduzido em ciência, tecnologia, educação, artes e cultura, bem como a irresponsabilidade ambiental, o obscurantismo cultural e negacionismo científico adotado pelo governo brasileiro, qualquer oportunidade de intercâmbio internacional deve ser incentivada e apoiada. Essas são palavras do professor Naumar Almeida Filho, que foi nosso reitor na universidade, hoje é professor na USP, e ele escreveu isso num parecer e enviou para as pessoas de sua rede social para que a gente faça um microativismo político. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos com outros colegas internacionais, nós deixemos claro isso, eu acho muito oportuno. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria imensamente de agradecer a Cristiane pela sua... eu não sei, não consigo nem encontrar palavras assim que consiga preencher o que ela tem feito nesse pouco tempo, mas é um trabalho muito legal. Não é de formiguinha, é bem mais do que formiguinha. E gostaria também de agradecer a Priscila, e vocês vão se despedir e eu encerrarei aqui. Muito agradecido. Então, Priscila, você passa... Não, vamos deixar a Cristiane e depois você encerra, por favor. Sim, senhor. Na verdade, eu que agradeço, tá? É um formigueiro. Gostei. Vida é um nome lindo, né? Era bom que todo mundo tivesse assim, um nome tão inspirador quanto Vida. Eu também. Mas, eu que tenho que agradecer, tá, Eduardo? Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito feliz depois de ver o trabalho da Priscila. Saber que quando a gente encontra pessoas assim que têm uma afinidade, né? Já que a gente desenvolve algo num tema muito semelhante, sabe que eu estou sempre à disposição. E o que precisarem, estarei sempre disponível, tá? E visitem feira. Feira é uma cidade linda, que vale a pena, só faz muito calor, mas tá maravilhoso. Ai, queridos, eu que agradeço, eu agradeço muito essa oportunidade. Foi um prazer enorme conhecer você, conhecer seu trabalho. E é inspirador, é muito inspirador. Assim, eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, que eu sou movida
por amor e por paixão e por inspiração, né? Tudo que eu faço com muito amor, né? Eu faço desde publicar artigo científico até namorar, eu sempre com muito, muito amor. E às vezes, na universidade, eu me sinto meio patética, porque às vezes eu acho que nem todo mundo é tão assim como eu. E aí eu fico pensando, ai, gente, eu tô sendo ridícula. Ai, que coisa. Mas aí eu vejo alguém que brilha os olhinhos também, que tá com essa mesma amor, e eu falo, ai, eu não tô sendo ridícula, né? Então, assim, vamos. É isso, né? Essa paixão que é a engrenagem do me fazer acordar de manhã e seguir em frente. Então, assim, ver pessoas como você, Cris, e o trabalho que você faz é inspirador. Eu fico muito agradecida e muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui hoje. Que bom. Legal. Cristiane, eu já consegui contactar você via WhatsApp, viu? Eu já anotei aqui tudo, já anotei no meu bloco de notas aqui. Vocês tinha 5 Cristianes, e aí foi uma confusão, mas agora já está lá. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, outra coisa, quando você tiver também, ou suas alunas, projeto legal, ideias legais, nós, os seminários Novos e Velhos Saberes, estamos sempre abertos, né, Priscila? Ótimo. Claro. Tá bom. Sempre, né? Às vezes, alguma coisa, enfim. Agradeço a todos, né? Uma boa tarde, bom fim de semana e até a próxima edição. Será no dia a segunda ou a primeira quarta-feira do mês de outubro. Deixa eu ver. Dia 1º, eu normalmente tenho um calendário na cabeça, mas para mês de outubro ainda não tenho. Então, se não me engano, vai ser dia 6 de outubro, às 10h30. Mas eu vou divulgar. Viu, Cristiane? Eu vou colocar você na lista dos seminários. Tá bom, ótimo. Vai ser um prazer. O dia que você não quiser mais receber, você pode sair tranquilamente. Tá bom. Um abração, pessoal. Um abraço. Tá Boa bom, tarde a beijo. todos. Bom fim de semana, hein? Bom fim de semana. Tchau. Estou encerrando aqui a gravação também.